Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar, pela RCTV, canal 27 da NET Digital, acessível também simultaneamente pelo nosso site. Hoje, tendo a honra de entrevistar uma das responsáveis pelo grupo Amor de Bicho, um grupo que trata de adoção de animais abandonados. Um assunto bem interessante. Toda ajuda é bem-vinda, né? Nesse voluntariado a gente precisa de tudo, então quem puder doar ração, remédio, oferecer um lar temporário, às vezes uma carona para um resgate, para uma consulta. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta, tendo a honra de entrevistar Priscila Mendes, uma das diretoras do grupo Amor de Bicho. Priscila, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela aceitação do Prazer convite. é meu. Quero dizer a você, primeiro aos telespectadores, que estamos mais uma vez tendo a honra de substituir a nossa apresentadora titular, Rose Silveira, e que também não vamos ter o Parada Obrigatória, que volta logo que ela retornar. Antes de mais nada, telespectadores, era bom fazer uma introdução sobre o assunto que é de suma importância. Proteção e amor aos animais. Animais abandonados. Animais silvestres ou selvagens, é fácil você colher e devolver ao habitat. Fácil, entre aspas. Porém, o animal doméstico, ele envolve uma atitude muito mais delicada. Porque ele, como convive no meio urbano, se ele não for bem tratado, ele termina sendo um veículo de riscos à saúde e de maus tratos, inclusive. Então é uma questão bem delicada que esse grupo Amor de Bicho vem tratando há alguns anos e dando o privilégio ao Cá Entre Nós, que já tem uma história de entrevistar pessoas ligadas a essa área, né, para esclarecer como é que é feito esse trabalho admirável. Priscila, a primeira pergunta faça um histórico do grupo, assim, como surgiu a ideia, como foi criado, uma coisa rápida para o telespectador ter ideia exata do que seja. Sim, o Grupo Amor de Bicho, ele já tem mais de 10 anos de atuação aqui em João Pessoa. Ele foi criado por uma conhecida nossa chamada Simone, que era o grande sonho da vida dela, criar um grupo que resgatasse animais da rua, cuidasse e colocasse para adoção. Então hoje ela não mora mais aqui na cidade, mas a minha outra amiga, que faz parte do grupo, Elinha, deu continuidade ao trabalho e eu já estou no grupo há mais ou menos uns 5, 6 anos fazendo esse trabalho, que é, acima de tudo, muito gratificante pra gente. Com certeza. O grupo é formado por você, Priscila Mendes. Isso. Elia Carla. Isso, Ramos. e temos uma voluntária, Elane. Elane, certo. Isso. E fora os voluntários ajudantes. Isso, a gente tem, assim, alguns amigos que sempre se propõem a ajudar, seja com divulgação, seja quando a gente está precisando de alguma coisa, eles sempre aparecem para atender o que a gente precisa. Certo. Eu li no portfólio ou no histórico de vocês que inicialmente o foco de vocês era divulgar os horrores que se faziam com os animais, inclusive naquela central de zoonoses, né?
na rua, e isso era o primeiro foco, não é isso? Exatamente. Porque, assim, essa questão da proteção animal, ela meio que entrou nos holofotes de pouco tempo para cá, né? Até há alguns anos a gente não escutava muito falar sobre esse tema, né? Então, menos aqui no assim, Nordeste, isso. né? Então, assim, o trabalho era mais essa questão da divulgação, assim, de atrocidades que as pessoas cometiam com os animais, formas de abandono, de maus tratos, ou até assim mesmo, por falta de informação, as pessoas acabavam cuidando errado do seu bichinho, dando coisa que ele não pode comer e tal. Então, se resumia mais essa parte de divulgação, de informação. Depois de um tempo assim atuando, que a gente sentiu essa necessidade de realmente pôr a mão na prática. Na prática. Isso. Priscila, a gente sente que existe uma legislação, a gente tem conhecimento, a sociedade tem conhecimento, que existe uma legislação muito rigorosa em várias instâncias, né, que garante a proteção aos animais e, inclusive, coibindo maus tratos. Mas essa legislação é muito pouco fiscalizada, muito pouco punida, né, quem faz. E antes de entrar mesmo no foco do trabalho de vocês, veio uma curiosidade de saber, vocês também trabalham nesse sentido de que a legislação seja cumprida junto às entidades públicas e etc? Sim. Sempre assim, a gente busca marcar reuniões com o pessoal, assim, né, da Assembleia, da Câmara, né? Sempre que possível a gente tenta para, assim, fazer com que as pessoas vejam, né, assim, tomem consciência de que é um problema que existe na nossa sociedade, mas que por muitos é negligenciado, né? E assim, nessa questão da legislação, hoje no Brasil existem sim as leis de proteção aos animais, mas nós protetores, a gente ainda defende que é uma coisa muito primitiva. As penas são muito brandas, não, como você disse, não existe fiscalização. Muito menos punição. A polícia que atua nessa área ambiental, aqui na nossa cidade ainda é muito tímida, não há essa valorização. Então, assim... Você vê até a questão do animal que é aproveitado para trabalho, o burrico, né, o cavalinho, que enfrenta um trânsito horrível, tem que ter aquelas proteções de ouvido, de olho, o horário de trabalho, o descanso, nada disso é respeitado. Nada é respeitado. Inclusive são açoitados, né? Exato, assim, em vários estados do Brasil já foi aprovado um projeto de lei que cria o que a gente chama de o cavalo de lata, que é uma carroça, mas que o próprio homem que puxa, é uma estrutura de ferro que faz às vezes daquele animal, né, de tração que está ali puxando aquela carroça. E assim, nem sempre por maldade, mas muitas vezes por falta de informação mesmo, a sobrevida desses animais é muito reduzida. As condições de trabalho são terríveis, a alimentação não é adequada. Como você falou, a jornada é absurda, é o dia inteiro debaixo de sol, sem água, sem comida, e ainda sofrendo essa questão do açoite. Trânsito. Exatamente. Então, assim, a gente considera realmente essa parte da divulgação e da informação muito importante. O que é realmente o Centro de Zoonoses? O Centro de Zoonoses hoje em dia, a gente até considera, assim, de certa forma, um parceiro. De um tempinho para cá, eles começaram até a instituir, assim, algumas políticas, fazer mais campanhas, feiras de adoção dos animais que lá se encontram. Eles também recebem animais que estão abandonados? As pessoas entregam lá? Então, a gente considera isso um grande problema, porque na verdade o centro não foi criado para isso. O Centro de Zoonoses não é um abrigo. É para tratar o animal doente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, muita gente pensa que, vou abandonar meu animal nos zoonoses. Pensa que esse animal vai ser tratado e vai ser colocado para adoção. Mas nem sempre é assim. Às vezes até sacrificam. Né? Isso, esse animal ele passa por uma avaliação, se ele não tiver em boas condições de saúde, ele é sacrificado. Sob a nossa ótica, infelizmente, é uma questão ainda muito, como eu falei para você, primitiva, porque muitos animais têm chance de se recuperar, de sobreviver, e nem sempre ele tem essa oportunidade, justamente porque a capacidade é pequena, né? Eles também não têm, assim, estrutura para isso, né? Mas recentemente tem programa de castração gratuita,
são iniciativas assim que a gente já vê um avanço. Que vocês já podem, de certa forma, contar com eles também, né? Assim, alguns grupos ainda usufruem desse serviço, a gente não usufrui muito, certo. mas alguns grupos já usufruem. Mas, assim, as condições ainda são muito precárias, porque eles também não recebem incentivo para... a fila é interminável para conseguir essas castrações. E eles sempre recebem um animal, ou eles às vezes rejeitam? Muitas vezes eles não têm nem onde colocar. Condição. Né? A gente sabe, a superpopulação dentro do centro de zoonoses é muito grande. Então, é muito difícil. São poucas as pessoas que vão lá procurando um animalzinho para adotar, né? Então, a gente sempre está fazendo também essa campanha de, gente, tem um bichinho lá, vários bichinhos, vamos fazer uma feira e tal. Eles também. Isso, ótimo. Exatamente. Muito bom, Priscila. Já estão pedindo os nossos comerciais. E no próximo bloco a gente vai explorar exatamente o foco do amor de bicho, como é feito, para que serve e tentar informar o pessoal. Não saiam daí que a gente volta já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Estamos de volta pelo canal 27 da NET Digital, hoje tendo o prazer de entrevistar o grupo Amor de Bicho. Priscila Mendes está aqui esclarecendo para a gente. Para fechar uma questão do último bloco, estávamos conversando sobre o trabalho do Centro de Zoonoses, muita gente já ouviu falar, e era bom esclarecer que nem sempre o animal que vai para lá, não é, Priscila? Recebe o tratamento adequado e às vezes até enganar, por equívoco. Isso. Explica melhor isso aí. Exatamente. É porque assim, existem vários métodos de se realizar um exame, de se chegar a um diagnóstico. A doença mais temida que tem em cachorro de rua é o calazar? É o calazar, porque também, o calazar, existe essa crença aí que é uma realidade. O humano pode pegar. Então, assim, as doenças mais temidas na sociedade são aquelas que são transmissíveis para os humanos, né? E o calazar é uma delas, por isso que a gente... Raro, eu não conheço ninguém que teve calazar. Exatamente. Não, inclusive assim, a gente até sempre fala que é uma questão também muito pouco debatida no Brasil, que no resto do mundo, na Europa inteira, o calazar é tratado. Só aqui no Brasil que existe uma recomendação de sacrifício do animal. E o animal com calazar tem cura? Então, a gente não sabe se tem a cura, mas tem o tratamento de uma forma que ele não transmita mais e ele consiga ter uma vida de qualidade. E às vezes o cãozinho chega lá com outro tipo de doença e faz um exame que mascara e é sacrificado. Sim, dependendo do método que é utilizado para fazer o exame, muitas vezes devido às condições que o cachorro apresenta, de anemia muito profunda ou até uma doença do carrapato muito evoluída, pode acontecer desse exame de leishmania dar um falso positivo. Então, o que se recomenda nesses casos que o cão, o animal apresenta esses sintomas, a gente faz primeiro o tratamento dessa doença, da doença do carrapato, da anemia, para depois repetir esse exame de leishmaniose para se verificar realmente se esse diagnóstico vai dar positivo ou não. Em muitos casos, muitos mesmo, esse positivo foi falso. Muitos. É preciso muito cuidado e o laboratório tem que ser muito confiável. Exatamente. A gente sempre recomenda que levem, assim, seus animais, quem tiver condições, leve para laboratórios particulares. Os exames são feitos fora daqui de João Pessoa. Não é por uma questão de preconceito, nem não, é uma questão de estrutura, que aqui ainda não existe e fora já existe tudo para resguardar o seu cãozinho de um diagnóstico falso. Perfeito.
Priscila, agora vamos entender bem detalhadamente o que é o trabalho do Amor de Bicho, porque eu tenho alguns conhecidos que trabalham nessa área, porque você sabe que aqui na Paraíba tem alguns grupos, né? E muitas vezes a comunidade, a população entende de forma equivocada o trabalho de vocês, né? Acha que é um abrigo, que você tem um cachorro, vem buscar, tá aqui na rua abandonado e não é exatamente isso. Não, né? não é exatamente Então isso. é bom que vocês esclareçam exatamente, que você esclareça o que é o trabalho desde o começo até o resultado final satisfatório, né? Para que a população possa até usufruir ou contribuir, colaborar com vocês. Isso. Então, nós do Grupo Amor de Bicho, nós somos, como o próprio nome diz, um grupo. Nós não somos uma ONG. Uma ONG é aquela instituiçãozinha ali que tem toda uma estrutura, que recebe ajuda, seja do governo, seja de empresas. Então, assim, não é o nosso caso. Nós somos um grupo de proteção animal formado por duas amigas que se juntaram devido a essa paixão comum pelos animais e, acima de tudo, tem um assim... CNPJ? Não temos. Então, realmente exatamente, é um grupo amigo. A ONG que tem, né? Exato. As ONGs têm, nós não tem temos. até algumas facilidades, né? Isso, exatamente. Eles conseguem, assim, alguns benefícios que nós não conseguimos, né? Então assim, o que nos uniu foi justamente a vontade de fazer alguma coisa. A gente não conseguia mais ficar parado diante de tanta coisa que acontecia, e a gente não conseguia simplesmente ver. A gente sentiu necessidade de agir, como em todo voluntariado, né? Todo voluntariado começa mais ou menos por aí. Então hoje o trabalho do Grupo Amor de Bicho se resume mais ou menos no seguinte: a gente resgata um animal da rua, abandonado ou vítima. Porque vocês viram por acaso ou porque alguém informou? Às vezes nós mesmas vimos, certo. Às vezes alguém liga e pede socorro. Estando dentro da nossa capacidade, a gente atende. Certo. Então a gente vai lá, ou então a gente pede a ajuda de alguém para que resgate, a gente cuida e quando esse animal está saudável, a gente coloca ele para adoção em um lar responsável. E quando a pessoa avisa que tem um problema, que tem um cãozinho ou um gato, ou seja, um animal maltratado, abandonado, doente, acidentado, vocês vão lá, conseguem resgatá-lo e existe um lugar onde vocês abrigam ele? Infelizmente não. E esse é o nosso maior problema. Mas ainda vai ter. Se Deus quiser. Vamos torcer. Assim, a gente, o nosso principal meio de comunicação com as pessoas, a gente fala, é a nossa página no Facebook. Certo. Então, sempre que surge um caso emergencial, a gente vai lá, resgata. Se for um caso que não pode esperar, a gente primeiro resgata. Vamos dar uma pausa para dizer ao do telespectador como é o nome da página. É Amor de Bicho? Grupo Amor de Bicho. Grupo Amor de Bicho. Isso, só colocar lá no Facebook que aparece. Aparece. Então, e a gente, se for um caso que não pode realmente esperar, a gente faz o resgate e a gente fala, depois a gente vê o que a gente faz. Certo. Então a gente aciona nossos contatos, apela realmente para os nossos seguidores, para que alguém se compadeça com aquele caso e disponha da sua casa ou do seu quartinho, do seu banheirinho. É o chamado lar temporário. Isso. Por enquanto, exatamente. até a adoção se... Enquanto ficar nesse tratamento, ou enquanto não aparecer outra pessoa que se proponha a adotá-lo naquelas condições, ele fica nesse lar temporário. Nós, o nosso grupo, dá todo o suporte. A gente dá suporte quando a pessoa não pode, né? A gente dá suporte com ração, com veterinário, com tudo. Porque enquanto não há adoção, a gente fala, a responsabilidade é nossa, né? Então, hoje em dia, a nossa maior dificuldade é justamente essa, conseguir lares temporários, pessoas que se proponham a fazer esse tratamento, dar medicação na horinha certa, deixar tudo limpinho e dar carinho. Tem que ser alguém que seja amigo da causa, porque você pegar um cãozinho doente, né? Muita gente tem preconceito, vira-lata, abandonado, criança em casa e pensa que vai ter, se expor. Isso. E além do trabalho que dá, porque muita gente não quer ter trabalho. Isso, verdade. Né? Então, é preciso abraçar a causa para oferecer as condições para que esse bichinho, pelo menos, chegue num nível que possibilite a adoção. Exatamente. A gente já teve casos de pessoas que se propuseram a adotar o animal mesmo doente, ela mesma fazer o tratamento, se comoveu, se apaixonou
Já tivemos casos assim também. E já houve casos dela mesma adotar, porque se apegou? Já teve, é comum, viu? É bastante comum. Né? A gente já teve lares temporários que se tornaram definitivos. São os casos que a gente mais fica feliz. E depois que o bichinho é acolhido num lar temporário, ele é tratado, fica bem de saúde, volta a ficar bonito e aí começa uma outra fase que é a busca da adoção. Isso, é a busca da adoção e assim, o nosso grupo, a gente prioriza a castração. A gente só doa animais castrados. Justamente porque a gente fala que o grande problema hoje em dia da superpopulação, o caso da superpopulação de animais é esse, né? Acho que a nossa principal arma contra a proliferação de animais abandonados é a castração. Enquanto não resolver isso, vai ter sempre um Como problema. nossa estrutura é muito pequena, assim, são muitos gastos para pouca gente. Então a gente prioriza a castração das fêmeas, que são as possíveis reprodutoras, né? E os machos só quando aparece alguma ajuda, assim, é que a gente também faz. Certo. Priscila, e depois que a pessoa adota, ela ainda tem laços com vocês? Tem, a gente não consegue se livrar assim. A gente sempre, a gente pede para a pessoa assinar um termozinho de responsabilidade, né? E a gente fica fazendo um acompanhamento para ver a adaptação do animal, se o animal tá bem, né? Todo um períodozinho de acompanhamento até a gente conseguir ficar tranquila. Pronto, os comerciais já estão novamente sendo pedidos pelo nosso diretor. Não saiam daí que a gente volta já e no próximo bloco vamos começar a saber de peculiaridades tipo, não gostou, devolveu, né? Verdade. Não saiam daí. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta pelo canal 27 da NET Digital e acessível pelo nosso site. Hoje entrevistando a Priscila Mendes, uma das diretoras, uma das amigas, né, diretoras do grupo Amor de Bicho. Priscila, há um conhecimento assim talvez bem generalizado de que os casos mais comuns de bichos que são abandonados são ligados, primeiro, a pessoas que deixam na porta, né? Pessoas que uma gatinha dá uma ninhada e não quer que bota num terreno baldio, na calçada de alguém. Existe aquele que mora numa casa e vai para um apartamento e o prédio não permite animais e tem que dar já o animal adulto. E também tem os acidentados, né? E o cão de rua mesmo. Né? Então, como é que você trata cada caso? Existe mesmo essa procura de pessoas que não querem mais porque vão para um apartamento, porque vão viajar? Existe o que tem um casal aí engravidou e pega a ninhada e joga fora? Ou existe realmente isso? Existe. Infelizmente, existe muito mesmo. Eu acho que isso é um grande problema, não é? Demais. Para quem tem gata fêmea, cachorro fêmea, que não consegue, aí vai fazer o quê? Exatamente. A gente fala assim, infelizmente, os animais hoje ainda são vistos muito com um amor a pesar. Não é aquele amor incondicional, o verdadeiro amor que supera todas as dificuldades. Então, muitas vezes, assim, na primeira dificuldade que a pessoa tem, se desfaz logo de quê? Do seu bichinho, né? O animal deixa de ser um companheiro... Até dificuldade financeira também. Isso. Né? Deixa de ser um companheiro, deixa de ser um amigo, deixa de ser um filho e passa a ser um peso, né?
Então, assim, os motivos que a gente encontra para o abandono ou até para uma adoção e uma posterior devolução, todos que você imaginar. Ah, é porque agora eu vou ter um filho, é porque eu separei do marido, é porque eu vou mudar para o apartamento menor, é porque eu perdi emprego. Então, assim, a gente sempre costuma falar, se fosse seu filho, você ia se desfazer dele? Mas esse tipo de caso vocês aceitam? A gente faz de tudo para convencer a pessoa do contrário, para conscientizar. Mas quando a gente vê, assim, que não tem jeito, muitas vezes essas pessoas ameaçam. Ah, eu vou jogar na rua, eu vou entregar nos zoonoses. Apelam mesmo. Sabe que a gente tem o coração mole, né? Então elas apelam, mas se a gente vê que não tem jeito, às vezes a gente fica sabendo, olha, aquele cara abandonou, não sei o quê, a gente sempre dá um jeito de ir lá e tentar remediar. A gente denuncia, porque hoje em dia abandono é crime, maus tratos é crime, então sempre que a gente fica sabendo desse tipo de coisa, a gente denuncia e já obtivemos êxito muitas vezes, graças a Deus, e assim a gente vai levando. Eu tomei conhecimento também no histórico que eu li sobre a história de vocês. Há uma peculiaridade curiosa de que o perfil do adotante está mais focado nas classes mais baixas, né? Sim, ainda existe muito preconceito, infelizmente, com a questão do vira-lata. Do vira-lata. Né? O vira-lata é... Quem tem mais condição quer comprar um animal de raça, né? Assim, a pessoa não mede esforços para comprar um animal de raça e muitas vezes não pensa que tem um ali que está em condições precaríssimas, que são tão amorosos quanto, tão companheiros quanto. E assim, gente, a gratificação, assim, de você resgatar um animal, eles agradecem, sabe? Você vê no olhar, você vê naquele amor que ele te dá. Então, assim, é uma gratidão sem tamanho. A gente fala, todo o nosso trabalho passa a valer a pena a partir do momento que a gente vê aquele resultado, vê aquele amor, vê aquela gratidão daquele bicho com você. Até porque o animal doméstico ele é muito dependente, é diferente de um que se vira por aí, né? Um passarinho, é verdade. Né? Uma coruja, uma preguiça que você pega no asfalto e devolve para a mata, você sabe que ela vai se virar. Mas um bichinho doméstico, ele não tem. Muitas, assim, a gente sempre toma o cachorro como exemplo, porque é um animal doméstico, né? Doméstico e domesticável. Então, muitos nascem na rua e a gente fala, não é porque ele nasceu na rua que ele está livre do perigo. Porque não é só a questão do buscar É verdade que eles se viram mais... Com certeza. A gente até fala, eles têm mais imunidade, sabe? Até uma doença que ele pega, as chances de recuperação são são maiores, sabe? Então, assim, as adversidades também são muitas, porque não é só a questão do buscar alimento ou não pegar doença. Muitas vezes esse animal que está ali vagando, ele é chutado, ele maltratado, ele pode ser atropelado, causar um acidente, ele é envenenado. Então, são muitas as adversidades, né? Num animal que é doméstico e, infelizmente, é abandonado, as adversidades são ainda maiores porque ele não sabe se virar sozinho, né? Então, tudo se complica. Priscila, em relação às clínicas e aos profissionais, aos veterinários, vocês contam com alguma parceria? Eles são sensíveis a essas causas? Sim, a gente fala nossos veterinários amigos, né? A gente não, infelizmente aqui em João Pessoa ainda não existe, que existe em outros estados do Brasil, alguns veterinários tiram um dia de trabalho só para fazer voluntariado, né? Aqui em João Pessoa, pelo menos a gente ainda não tomou conhecimento desse tipo de trabalho. Mas tem alguns veterinários amigos de vocês? Então, tem aqueles que a gente mais confia, que a gente leva nossos animais. Mas às vezes, serviço pago, né? Normalmente. Tudo pago. Nós pagamos por tudo, no máximo a gente consegue um desconto, consegue. Assim, até devido ao grande volume de animais que a gente leva. Termina sendo bom para Acaba sendo bom para ambas as partes, né? Mas a gente sempre fala, como nós somos poucas, né, nossos recursos são muito reduzidos, a gente infelizmente fica de mãos atadas porque a gente não tem como ajudar mais, justamente porque é tudo muito caro, uma consulta Já cara. que você falou em recurso, interessante, vocês aceitam doações voluntárias? Sim, vocês toda ajuda é bem-vinda. A gente fala, não é só, o pessoal fala, esse povo tá aí só para ganhar dinheiro. Muita gente fala isso, porque, né? Inclusive, houve um caso na nossa família
uma casa de praia que a gente tem no Litoral Sul, e escutamos uns gatinhos e a gente resgatou, e lá no Conde tem vida de rua, se eu não me engano. Até o Cá Entre Nós andou sondando se eles... E ela acolheu com muita boa vontade e avisou, olha, vocês vão deixar os 3 gatinhos aqui, mas vocês não vão se livrar do compromisso de ajudar. Mas dinheiro ela disse que não aceitava. Aceitava contribuição para castração, para esterilização. Isso. Se quisesse dar ração, doava, mas dinheiro ela muito dificilmente aceita, sabe? Exatamente. Isso advém justamente do fato de que o fato de você receber dinheiro lhe demanda muita cobrança. Responsabilidade também. As pessoas, muita gente não confia, apesar da gente já ter um trabalho muito solidificado, 10 anos, né? As pessoas já conhecem. Então, assim, a partir do momento que a gente recebe o dinheiro, assim que esse dinheiro é utilizado, a gente presta contas, tudo certinho. Assunto muito interessante, o telespectador deve estar gostando muito e não vai sair daí, que a gente volta já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Priscila, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem é em relação à forma de ajudar. Sabe-se que isso demanda despesas altas, até mesmo em casos de urgência, que tem internação em clínicas, tratamentos caros, cirurgias, e você não disponibiliza de serviço público. Aliás, falam que a Paraíba vai inaugurar um hospital público de animais. Nosso sonho. Que seria um sonho realmente. Mas nós sabemos que além do amor que vocês têm, a causa, vocês também tiram do bolso para botar no Amor de Bicho. Isso, é como a gente estava falando, só o amor em si, o sentimento não é suficiente, né? Exatamente. Então, assim, a gente entende que todas as pessoas têm suas dificuldades. Nós mesmos, a gente não ganha remuneração nenhuma disso. Então, nós temos marido, filhos, a gente trabalha e grande parte do fruto do nosso trabalho a gente canaliza para o voluntariado que a gente escolheu. Então, assim, a gente sempre fala, toda ajuda é bem-vinda. Né? Nesse voluntariado a gente precisa de tudo. Então, quem puder doar ração, remédio, oferecer um lar temporário, às vezes uma carona para um resgate, para uma consulta. A gente faz de tudo para conseguir, como a gente vinha falando, não assim, pôr a mão no dinheiro. Sempre que a gente recebe uma doação em dinheiro, a gente já canaliza para uma cirurgia, a pessoa vai lá e abate a conta diretamente na clínica. Então, assim, como a gente fala, quanto mais a gente receber, mais a gente vai ajudar. Então, o que você diria para o telespectador, assim, qual a melhor forma de você ajudar o Amor de Bicho? Procurando adoção, procurando lar temporário, dando ração e dinheiro para cirurgias, etc. Que tipo de ajuda? Ou qualquer um é bem-vinda? Toda ajuda é bem-vinda. O que a gente sempre fala, o importante é faça alguma coisa. Se você se incomoda com a causa animal, se é uma coisa que dói no seu coração, se você sente necessidade de fazer alguma coisa, faça. Não adianta só você ficar atrás de um computador vendo as fotos, curtindo e compartilhando. Não adianta. Então, faça alguma coisa, uma coisa pequena que você faz já é uma ajuda imensa pra gente, faz toda a diferença. Qual é o meio mais eficaz de propaganda do trabalho de vocês e de conscientização? É o boca a boca? São as redes sociais? Sim, hoje em dia a gente lida muito com o Facebook, que é o nosso maior meio de divulgação, mas principalmente o boca a boca.
Nosso grupo, o trabalho dele é muito consolidado aqui, então muitas pessoas conhecem, sabem que pode confiar, sabem que nossos animais são realmente cuidados, os lares temporários sabem que a gente dá a assistência que precisa. Então, assim, o boca a boca realmente é a nossa maior ferramenta. E considerando até que a maioria dos cães abandonados são vira-latas, né? Porque os raciados são caros e geralmente já têm seus lares, é preciso também se fazer um trabalho para conscientizar a população de que o vira-lata ele tem uma meiguice especial, inclusive muito acentuada de gratidão quando acontece a cura, o resgate. Então, é um retorno muito especial, grande. Não é? Isso, exatamente. É como assim, falar um animal não é inteligente, não tem a inteligência da gente, mas de alguma forma ele sabe demonstrar isso, sabe, essa gratidão, esse carinho, porque você tirou ele daquela situação. É incrível e, assim, como ele reconhece, né? E muitas vezes, assim, um animal maltratado, espancado diariamente, que passa fome, que passa sede, ainda assim consegue amar seu dono. Acredito que existe um certo receio da população que adota de pegar um cão adulto, porque às vezes, será que esse cão vai estranhar meu filho? Porque não foi criado com a gente, né? O cãozinho, quando convive desde novinho, ele não vai estranhar. Mas isso é um mito, é verdade? Não. Existe isso muito. A maioria das pessoas que chegam pra gente interessados em uma adoção quer filhote. Tem medo de um adulto. Isso. Mas a gente fala, como tudo na vida, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. O lado bom de você adotar um filhote é que ele vai crescer com a sua família, tem toda aquela fasezinha gostosa do filhotinho, você vai educar do jeito que você quer, né? Mas assim, a gente fala que um cão adulto é uma adoção mais estável. Ele já atingiu o tamanho dele, que quando você adota um filhote, geralmente é um filhotinho vira-lata, você não sabe qual tamanho ele vai atingir. Você ainda não conhece a personalidade daquele cachorro. Em um cão adulto, a gente já sabe se ele é um cão mais voltado para a guarda. Eles se acostumam logo, mesmo sendo adulto, com um novo lar? Sim, se acostumam. Até pelo momento carente de doença, de maltrato. Isso, e assim, às vezes, nos casos mais complicados, a gente faz toda uma adaptação. É tudo assim, bem planejado, bem programado e sempre acaba dando certo, sempre. Que maravilha. Priscila, essa questão do amor aos animais, do respeito, ela é muito antiga, né? A gente sabe que desde antes de Cristo, Pitágoras já se preocupava, depois veio Voltaire, Rousseau e tantos outros, até chegar nos mais conhecidos, que eu acho que tem um apelo maior, que é Leonardo da Vinci, né? Que tem aquela grande frase, né? De que a humanidade um dia vai saber que o maltrato ao animal é um maltrato à humanidade inteira. E São Francisco de Assis, para os mais religiosos, que foi um exemplo de amor. Exatamente. Só que a gente percebe que há uma carência muito grande de campanhas educativas, né, na televisão. Né? Infelizmente, o que a gente vê mais nas TVs é campanha política, né? E de educação, de conscientização. É difícil, né? É verdade. É muito caro veicular essas campanhas. Vocês já tentaram saber como... Assim, campanhas no sentido de educar as pessoas a adotar um animalzinho? A gente sempre, assim, o que está ao nosso alcance a gente faz, né? A gente sempre está lançando campanhas nas redes sociais, na internet. O pessoal distribui panfletozinhos de conscientização e tudo. Tem alguns programas que sempre são parceiros, ajudam a anunciar animaizinhos que estão perdidos, desaparecidos para encontrar seus donos, ou até que estão precisando. As feiras têm sucesso? Tem. Não o que a gente espera, né? Sei. Como a gente já conversou. O Espaço Cultural até já houve algumas, né? Houve. Ultimamente tem sido realizadas algumas, mas é como a gente sempre fala, a demanda é maior do que os interessados. Né? Então sempre a gente volta com alguns bichinhos para casa, né? Mas algum resultado tem? Com certeza. E já é uma grande vitória. A gente sempre fala que cada adoção tem que ser muito comemorada, porque é uma grande vitória. Muito bem, parabéns. O Cá Entre Nós queria que você aproveitasse esses últimos minutos para dar uma mensagem ao telespectador. O que você diria de incentivo, de conscientização? Que tipo de conselho você daria, que tipo de alerta
ao telespectador em relação a esse amor de bicho? Sim, que deve ser de todos. De todos. A gente sempre fala, a gente tem um lema, que os animais foram criados pela mesma mão maravilhosa de Deus. Muito bem colocado. Então, são nossos irmãos com os mesmos direitos. Eles também sentem fome, também sentem frio, também sentem dor, também sentem solidão. Então, assim, a gente não entende, na verdade, por que existe ainda esse preconceito, essa aversão que algumas pessoas têm, essa indiferença, esse tratamento assim, essa disparidade tão grande. Então, assim, a gente que lida com isso todo dia, como eu falei agora há pouco, ajudem, façam alguma coisa, por menor que seja a sua disponibilidade, a sua intenção, ajude. É isso que importa e com certeza você vai estar salvando uma vida e fazendo a diferença. Que eu acho que hoje em dia o nosso propósito é esse, fazer a diferença. Obrigado, Priscila. Pessoal, então disponham do amor de bicho, tentem ajudar de alguma forma, conquistando adoções, de qualquer tipo de colaboração, como vocês ouviram, é bem-vinda. A situação não pode continuar com tanta indiferença e com tanta crueldade com umas pessoas tão especiais, umas pessoas que eu digo que são realmente pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Cá Entre Nós. Cars on ice, cars on ice. Feel like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me faded, 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 baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my fatty daddy. I want you, nah, nah. Drunken love. We be all night. We woke up in the... Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.